Em 1993, 3 homens estavam limpando um poço residencial em Maryland, nos Estados Unidos. Depois de bombear a maior parte da água, 2 deles baixaram o terceiro homem no interior do poço. O homem começou a remover a sujeira que se acumulava no fundo e a escovar as paredes. Depois de aproximadamente 1 hora, um dos homens gritou para o colega no interior do poço, mas não recebeu qualquer resposta. Jack, are you all right? Ele pediu então ao proprietário da casa que chamasse a emergência e os 2 homens retornaram e baixaram um outro trabalhador sobre uma tábua. Esse encontrou seu colega quase inconsciente. Ele pegou o colega e os 2 homens que estavam na superfície começaram a içá-los, usando por segurança a mesma tábua utilizada para baixar o segundo trabalhador. A tábua começou a quebrar e assim eles baixaram novamente os homens e decidiram esperar a equipe de resgate. Ao chegar, a equipe de resgate jogou uma corda para os 2 homens lá embaixo, mas ambos estavam muito confusos para fazer qualquer coisa. E a essa altura o nível da água havia subido novamente e os homens já estavam envolvidos pela água. Um bombeiro voluntário entrou no poço e conseguiu colocar uma linha de vida em torno do segundo trabalhador, que já estava inconsciente. As tentativas para reanimá-lo foram mal sucedidas e o homem foi declarado morto. O primeiro homem encontrava-se submerso e, quando finalmente foi resgatado do poço, também foi declarado morto. Na Geórgia, também nos Estados Unidos, em 1986, 4 trabalhadores estavam limpando um grande tanque de retenção de resíduos líquidos em uma granja. Após removerem o resíduo líquido usando uma mangueira a vácuo, um dos homens entrou no tanque para soltar a lama que se acumulara no fundo. Quando o homem caiu inconsciente, um colega entrou atrás dele, enquanto um outro foi pedir ajuda. Quando ele voltou, descobriu que todos os 3 colegas estavam dentro do tanque e inconscientes. Ele o seguiu, mas também perdeu a consciência logo após entrar no tanque. Quando a equipe de resgate chegou ao local e retirou os homens do tanque, 2 já estavam mortos e os outros 2 em estado crítico. Um deles morreu mais tarde, elevando o número de vítimas fatais naquele acidente para 3. Incidentes como esse são muito comuns com trabalhadores que operam em espaços confinados. Essas vítimas provavelmente não tinham a exata consciência dos riscos de seus trabalhos. Talvez não tenham compreendido os riscos aos quais se submeteram, riscos que os levaram a trágicas mortes. Nesse programa vamos investigar esses acidentes para aprender como poderiam ter sido evitados. Explicaremos também como trabalhar com segurança em espaços confinados, onde, caso você saiba ou não, a sua vida pode estar em risco. Todos os espaços confinados têm algo em comum. Possuem aberturas limitadas para entrada e saída e são grandes o suficiente para que uma pessoa entre, mas nunca são projetados para ocupação contínua. Há diversos tipos de espaços confinados. Vamos ver alguns exemplos e como cada um deles satisfaz a definição de um espaço confinado. Um sistema de esgotos é um espaço confinado. Para entrar, geralmente temos que passar por uma abertura. Essa é a abertura limitada para entrada e saída. Ele também possui uma ventilação natural deficiente. Isso, combinado aos gases geralmente presentes em sistemas de esgoto, pode criar um ambiente de trabalho onde é impossível respirar sem uma proteção respiratória adequada. E os esgotos não foram projetados para uma ocupação humana contínua. Isso satisfaz a terceira parte da definição. Outro exemplo de espaço confinado é um silo de grãos. Os silos possuem pequenas aberturas no topo e base para entrada e saída. A ventilação é pobre, como na maioria dos espaços confinados, gases mortais podem alojar-se no seu interior, tornando a respiração difícil. Os silos são construídos para armazenar grãos e outros materiais, não para abrigar pessoas por longos períodos de tempo. Outros exemplos de espaços confinados incluem tanques de armazenamento, compartimentos de navios, poços, digestores, desengraxadores, reatores, caldeiras, dutos de ventilação e de exaustão, túneis, galerias subterrâneas, tubulações,
Quando ocorre um acidente, usamos um processo chamado investigação de incidente para determinar o que deu errado. Assim, pode-se evitar que aconteça novamente. Em qualquer incidente, descobrir o que deu errado é a chave para evitar a mesma tragédia no futuro. E mesmo em quase acidentes, onde ninguém realmente se machucou, uma investigação de incidente pode evitar uma tragédia futura. Quase acidentes são alertas gratuitos, mas apenas se os incidentes forem relatados, investigados e corrigidos. A pergunta básica a ser feita em uma investigação de incidentes é bem simples. Por que aconteceu? A resposta pode não ser tão simples, pois existem muitos fatores que podem fazer parte de um incidente. Comece com o que sabe. Por exemplo, temos um trabalhador machucado ou uma fatalidade? Continue a perguntar. Por quê? Por quê? Continue perguntando até que não haja mais perguntas. O objetivo é encontrar a causa principal, o erro ou os erros que, quando corrigidos, podem evitar que a mesma coisa aconteça novamente. Ao analisar um acidente ou quase acidente, há 4 áreas a serem investigadas. Pessoas. Em primeiro lugar, por que os trabalhadores estavam lá? Foram corretamente treinados? Estavam seguindo os procedimentos adequados? Equipamentos. As ferramentas, materiais e equipamentos corretos estavam disponíveis e sendo usados como deveriam? As ferramentas estavam em boas condições? Os equipamentos de proteção individual corretos, ou EPIs, estavam sendo usados? Ambiente de trabalho. E quanto ao ambiente de trabalho? Considere as instalações e as condições ambientais. Quais eram as condições de trabalho, como níveis de oxigênio no momento do incidente? A estrutura ou o projeto da área contribuíram para o incidente? Sistemas de gerenciamento. Que sistemas de gerenciamento deveriam existir no local para detectar ou corrigir os atos e condições inseguros antes da entrada? A empresa possuía um programa para entrada em espaços confinados? Em qualquer acidente existem 3 níveis de causas. Nível 1, causas diretas. Quando você ouve algo sobre um acidente, isso é geralmente tudo o que se sabe a respeito. Por exemplo, um homem estava sobre uma escada. Um dos degraus quebrou, ele caiu e morreu. A causa de nível 1 da fatalidade foi a queda, mas há sempre mais em relação ao caso quando nos aprofundamos no assunto. Nível 2, causas indiretas. Essas são as ações ou condições inseguras que aconteceram ou existiam antes do acidente propriamente dito. No exemplo da escada, ela estava sem reparos e o homem não a verificou com cuidado antes de subir. Porém, mesmo assim, ainda podemos investigar mais detalhes. Nível 3, causas principais. Essas são o que nós chamamos de falhas no sistema de gerenciamento ou no processo, que permitiram a existência dos atos ou das condições inseguras. Vamos dizer que investigamos e descobrimos que as escadas nesse local são guardadas de maneira inadequada, o que causou dano à escada. E vamos dizer que também determinamos através da nossa investigação que tanto o homem quanto o seu supervisor já haviam notado a escada danificada, mas nunca tomaram providências para consertá-la. Essas são falhas do sistema que, se corrigidas, não só teriam salvo a vida do homem, mas também evitariam uma repetição da mesma tragédia. Se você trabalha em espaços confinados, nunca subestime os riscos do seu ambiente de trabalho. A morte pode ocorrer por asfixia, explosão de gases inflamáveis ou de poeiras combustíveis, engolfamento em materiais como grãos em um silo, eletrocução, afogamento, perda de consciência e queda. Para que seu trabalho seja seguro, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, requer que o seu empregador possua um programa para entrada em espaços confinados e que deve identificar e avaliar os riscos do espaço permitido, desenvolver procedimentos e práticas para uma entrada segura, providenciar equipamentos adequados ao uso, efetuar testes atmosféricos, estabelecer procedimentos para atender a emergências, treinar todos os trabalhadores autorizados, vigias e supervisores de entrada. Os riscos comuns podem incluir uma atmosfera perigosa, o ar no interior do espaço está ou pode se tornar perigoso, um potencial para engolfar um trabalhador autorizado,
Pequenas partículas ou líquidos no espaço podem soterrar ou afogar uma pessoa. Uma configuração que pode prender um trabalhador autorizado, talvez as inclinações dos pisos ou paredes convergindo internamente ou ainda uma borda saliente. Qualquer outro risco sério à segurança ou à saúde. O espaço pode conter máquinas que sejam acionadas inesperadamente, eletricidade ou calor ou frio extremos. Teste a qualidade do ar usando equipamentos aprovados. Você não pode ver ou sentir o odor de muitos gases tóxicos e não pode determinar quanto oxigênio existe no ar sem o equipamento adequado. Abrir um espaço confinado e colocar sua cabeça no interior é chamado de quebra do plano de abertura. Isso pode ser fatal. Você pode ser envolvido por gases tóxicos, perder a consciência, cair no interior do espaço e se asfixiar, ou, se fluidos estiverem presentes, pode se afogar. Ventile os espaços confinados. Nunca ventile um espaço confinado com oxigênio puro. Isso pode resultar em uma mistura de gás inflamável. Verifique se o espaço é ventilado por um sistema de ventilação adequadamente configurado, que pode incluir um ventilador ou um exaustor de ar. Então, teste novamente a qualidade do ar antes de entrar no espaço confinado. O sistema deve assegurar a existência de uma atmosfera aceitável para uma entrada segura, mas pode ser necessário continuar ventilando a área durante o trabalho, uma vez que até mesmo sua respiração pode resultar em uma falta de oxigênio e em uma grande quantidade de dióxido de carbono que exalamos quando respiramos. Isole os espaços confinados antes de trabalhar neles. Isso significa colocar o espaço fora de serviço e existem 4 maneiras para se fazer isso. Lacrar as fontes de energia elétrica, de preferência nos desconectores elétricos localizados distantes do equipamento. Bloquear e esvaziar linhas pneumáticas, hidráulicas, de processamento e utilitárias. Desconectar acionamentos de correias e correntes e ligações mecânicas em equipamentos acionados por eixo, como desengraxadores. Prender as peças mecânicas móveis dentro dos espaços confinados usando trancas, correntes, calços, blocos ou outros dispositivos de tamanhos e materiais de construção adequados. Use o equipamento de proteção adequado, inclusive o de proteção respiratória, quando exigido. Há 2 tipos de proteção respiratória. Verifique se está usando o tipo correto. Respiradores purificadores de ar. Esses podem protegê-lo contra gases, vapores, poeiras, névoas e fumos nocivos presentes em espaços confinados, onde também existe oxigênio suficiente para respirar com segurança. Respiradores de adução de ar. Estes estão conectados a fontes de ar e devem ser usados em espaços confinados, onde o nível de oxigênio está abaixo de 19,5%. Um respirador que inclui um suprimento de ar carregado nas costas é chamado de respirador autônomo. São usados comumente pelos bombeiros. Devido ao seu tamanho, eles nem sempre são práticos para serem usados em um espaço confinado. Nesse caso, use um respirador de linha de ar comprimido com cilindro de escape ao entrar nos espaços confinados. Mantenha de prontidão uma pessoa de resgate adequadamente treinada e equipada. Isso significa que deve haver um plano em prática em caso de um acidente para que uma equipe de resgate chegue ao local em poucos minutos. A equipe de resgate também deve possuir treinamento no espaço em que você estará trabalhando. Sempre que estiver entrando em um espaço confinado, certifique-se de que há um vigia do lado de fora em contato constante com você. A principal tarefa do vigia deve ser manter a comunicação com a pessoa no interior do espaço confinado e buscar ajuda, se necessário. Ele nunca deverá entrar no espaço confinado até que a equipe de resgate chegue com os equipamentos adequados. Mais da metade de todas as mortes em espaços confinados ocorre quando alguém sem preparo entra para ajudar um colega inconsciente. Avalie todos os riscos possíveis antes de entrar. Eles podem incluir temperaturas extremas. Se um espaço acabou de ser limpo com vapor, deixe-o resfriar antes de entrar. Riscos de engolfamento. Os silos são particularmente perigosos no que se refere a engolfamento. Você pode ser sugado e soterrado em poucos segundos se estiver de pé sobre a superfície no interior de um silo de grãos, por exemplo. Ruído. Um ruído excessivo pode causar não só a perda permanente da audição, mas também impedir que você escute os alertas dos colegas de trabalho. Superfícies lisas ou molhadas. Objetos que caem.
Os riscos de trabalhos realizados, como serviços de solda, queima, corte, aplicação de revestimentos protetores, uso de solventes e de materiais de limpeza. Todos os preparativos antes da entrada são registrados na permissão de entrada em espaços confinados. Os nomes dos trabalhadores autorizados, dos vigias e do supervisor de entrada também são anotados. Os resultados dos testes de gases são registrados e você tem o direito de testemunhá-los ou de solicitar um teste adicional se achar necessário. Nunca entre em um espaço que exige permissão sem que ela esteja preenchida e assinada. Agora vamos investigar os 2 acidentes que foram descritos no início desse vídeo para determinar o que deu errado e como eles poderiam ter sido evitados. No acidente ocorrido no poço, onde tanto a vítima quanto o homem que entrou para socorrer morreram, nós, em primeiro lugar, devemos perguntar por que os 2 homens estavam no poço. Essa parte é fácil. Um homem tinha que descer no interior do poço para limpá-lo. Mas por que ele perdeu a consciência? Porque havia monóxido de carbono no poço e não oxigênio suficiente. O ar que nós respiramos é constituído de aproximadamente 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de argônio. A chave aqui é o oxigênio. Uma pessoa pode sobreviver se o ar ao seu redor contiver uma concentração de pelo menos 17% de oxigênio, mas você deve usar um respirador com suprimento de ar se o nível de oxigênio for inferior a 19,5%. Se o nível de oxigênio descer a 16% ou menos, sua vida estará em risco. Primeiro, você perde a coordenação dos seus músculos, os batimentos cardíacos aumentam, você se sente cansado e sua respiração diminui. Se o nível de oxigênio descer abaixo de 10%, você começa a vomitar e então perde a consciência. A morte pode ocorrer em poucos minutos, já que seu cérebro fica carente do oxigênio de que precisa para funcionar. Os investigadores descobriram que o nível de oxigênio no poço estava entre 12% e 15%. Isso, aliado à presença de monóxido de carbono, deixou os homens desorientados e incapazes de ajudar um ao outro. Por fim, ambos se afogaram após perderem a consciência. Como essa tragédia poderia ter sido evitada? De várias formas. Primeiro, se os trabalhadores tivessem testado a atmosfera no interior do poço antes de entrar, saberiam que não havia oxigênio suficiente ali para sobreviver. Mas o primeiro homem no poço ainda poderia ter concluído seu trabalho com segurança se tivesse usado um respirador aprovado de adução de ar. Se os homens estivessem usando cinturões de segurança e linhas de vida, eles poderiam ter sido puxados para fora do poço quando tiveram problemas. Quando uma entrada vertical está sendo realizada, é necessário um dispositivo mecânico de recuperação. Pode ser uma unidade portátil que é trazida ao local ou uma unidade fixa. Para resumir, na investigação sobre o acidente no poço, determinamos a causa de nível 1, ou direta, do acidente como afogamento. Ambos os homens morreram após perder a consciência na água. A causa de nível 2, ou indireta, foi que os homens entraram no poço sem usar os equipamentos de proteção ou de segurança adequados e sem testar a qualidade do ar no interior do poço antes de entrar. E a causa de nível 3, ou principal, do acidente foi a falta de um programa abrangente para a entrada em espaços confinados. Tal programa teria garantido uma avaliação dos riscos naquele espaço, o teste dos gases, um plano de resgate no caso de um acidente e um treinamento que teria alertado os trabalhadores sobre os riscos do seu trabalho, como usar os equipamentos de proteção corretos e como estar preparado para um resgate. Se a empresa onde eles trabalhavam corrigir esses erros de nível 3, as chances de um outro acidente como esse ocorrer novamente são bastante reduzidas. No segundo exemplo, na granja, nossa investigação revela que o tanque de rejeitos líquidos continha vários agentes químicos de limpeza oriundos das instalações, como amônia, dióxido de carbono e resíduos de desinfetantes de ovos. Os trabalhadores não testaram a qualidade do ar no interior do tanque antes de entrar, portanto não sabiam que uma vez dentro do tanque não seriam capazes de respirar sem uma proteção respiratória. Quando o primeiro trabalhador entrou no tanque e começou a limpar a lama que estava acumulada, o processo de limpeza provavelmente liberou mais gases nocivos no ar.
Um a um, cada homem entrou no tanque para ajudar os colegas, mas todos foram vítimas dos gases tóxicos e tornaram-se vítimas também. Assim, nossa investigação revela o seguinte: a causa de nível 1, ou direta, da morte dos homens foi asfixia, devido à presença de gases que deslocaram o oxigênio de que os homens precisavam para respirar. A causa de nível 2, ou indireta, foi a presença daqueles gases nocivos, devido aos materiais que eram enviados regularmente ao interior do tanque. E a causa de nível 3, ou principal, foi a falta de um programa abrangente para a entrada em espaços confinados, que incluiria o treinamento dos trabalhadores sobre os riscos das suas tarefas, o uso de uma permissão de entrada em espaços confinados, o teste correto da qualidade do ar e o uso do EPI adequado como um respirador. As explosões podem ocorrer com muita facilidade no interior de espaços confinados. Se o nível de oxigênio for superior a 21% e um gás, vapor ou poeira inflamável estiver presente na proporção certa, tudo o que é preciso para colocar essa mistura em ignição é algo como faíscas de uma ferramenta elétrica e ocorrerá uma explosão. Esse é o motivo pelo qual a atmosfera em um espaço confinado é testada e os resultados são registrados na permissão antes que qualquer pessoa entre em um espaço confinado. Como alguns gases são mais pesados que o ar e outros mais leves, você deve realizar testes com o ar, em diferentes níveis no interior do espaço confinado. Lembre que você tem o direito de presenciar o teste de gases e solicitar um teste adicional se achar que é necessário. O trabalho em espaços confinados pode ser perigoso, mas uma vez ciente dos riscos, você pode ficar alerta e evitá-los. Não se torne uma nova estatística. Nunca ignore os avisos colocados nos espaços confinados. Sempre realize testes antes de entrar. Siga completamente o programa para entrar em espaços confinados, incluindo o uso correto dos EPIs necessários. Quanto mais souber sobre os riscos associados ao trabalho em espaços confinados, melhores serão suas chances de sobrevivência. Para o seu próprio bem e o de seus entes queridos e colegas, realize seu trabalho com segurança.